galera, TV Vasco Show aqui, sem enrolação, vamos a mais notícias do Vascão. Mas antes não esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like. Vasco quer contratar 2 grandes atacantes e presentear os torcedores com boas festas. Os torcedores do Vasco estão tensos, devido à fraca temporada que passou e esperam que para 2025, o presidente Pedrinho possam cumprir as promessas feitas e faça um time em condições de disputar títulos e ir à Libertadores das Américas. Marcos Paulo, ex-fluminense, está na mira do Vasco. Marcos Paulo, do Atlético de Madrid, pode ser um dos reforços do Vasco para 2025. O atacante de 23 anos, que recebeu poucas oportunidades desde sua chegada à capital espanhola, busca um retorno ao Brasil e tem conversas em aberto com a diretoria cruz-maltina, conforme a apuração da reportagem do Lance. A chegada pode acontecer por empréstimo em um primeiro momento, com os espanhóis arcando com cerca de 60% do salário, o que facilita a negociação. O jogador já foi alvo de interesse vascaíno em janelas de transferência anteriores. O anúncio da contratação de Fábio Carille como novo técnico do Vasco também pode ser um facilitador para um final feliz na negociação. Marcos Paulo foi alvo do Santos durante a passagem de Fábio Carille no Peixe, e o comandante pode ter influência nas conversas, visando a montagem do elenco para 2025. Marcos tem o desejo de voltar ao Brasil para retomar o bom futebol e vê com bons olhos o Rio de Janeiro. Revelado pelas categorias de base do Fluminense, uma volta ao tricolor não está descartada, mas a proximidade é maior com o Vasco neste momento. Marcos Paulo era um dos destaques da geração de ouro da base do tricolor, jogando com atletas como Luiz Henrique, Martinelli, João Pedro e André. No profissional, o jogador foi peça importante na fuga do rebaixamento em 2019. No ano seguinte, o atacante assumiu a camisa 11 e foi um dos principais nomes do time, terminando a temporada como vice-artilheiro do elenco. Porém, o jogador teve seguidos impasses com a diretoria tricolor. Marcos tinha o desejo de ser vendido e esbarrou em litígios por uma renovação contratual. Sem chegar a um acordo, o cria de Xerém acabou deixando o clube sem custos rumo ao Atlético de Madrid na janela do verão europeu de 2021. Sem ganhar chance sob o comando de Diego Simeone, o atleta passou por seguidos empréstimos: Famalicão por Mirandés ESP, São Paulo e RWD Molenbeek, clube de John Testor na Bélgica. No tricolor paulista fez parte da campanha do título da Copa do Brasil em 2023, mas uma ruptura no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo acabou levando ao fim do vínculo em comum acordo, ainda em setembro do mesmo ano. Sempre retornando ao Atlético ao fim dos empréstimos, o jogador não entrou em campo nenhuma vez pelos colchoneros. Marcos Paulo pode desempenhar múltiplas funções no ataque e na criação. O objetivo de voltar para o Brasil é ter sequência e minutagem para recuperar a melhor forma. Tiquinho Soares desperta o interesse do Vasco. Em busca de reforços para 2025, o Vasco da Gama fez uma consulta ao staff do atacante Tiquinho Soares, do Botafogo. O Vasco da Gama fez uma consulta ao staff do atacante Tiquinho Soares, no último final de semana. A intenção do departamento de futebol do Gigante da Colina é entender qual será a realidade do jogador do Botafogo em 2025, e o que o atacante projeta para a carreira. Contudo, a agência RTI Sport apurou que não foi feita uma proposta oficial por Tiquinho. O que pode acontecer após o clube colher todas as informações que foram pedidas? Atualmente, para a posição, o Vasco tem apenas Pablo Vegetti, e busca um nome que tenha condições de duelar por uma posição no elenco. Caso a consulta evolua para uma proposta oficial, a direção do futebol aposta na boa relação com John Testor para que o clube consiga concluir a negociação com o jogador, que tem contrato até dezembro de 2026. Vale destacar que nesse meio tempo o Vasco segue no mercado com o diretor executivo Marcelo Santana, que negocia com outros atletas, entre eles alguns nomes já sugeridos por Fábio Carille. Ainda sobre Tiquinho Soares, o Botafogo não estipulou valor para negociar o jogador. Porém, é importante lembrar que no final da temporada de 2023, quando o jogador estava muito valorizado, o Botafogo recusou uma proposta de 33 milhões de reais pelo atacante. Na atual temporada, Tiquinho perdeu espaço com a chegada de Igor Jesus, contudo o jogador não é visto como negociável pelo alvinegro. O exemplo é o fato de recentemente Santos e Fluminense terem feito contato pelo jogador. As tratativas nunca avançaram para uma proposta oficial. Internamente, o Vasco sabe que tirar Tiquinho do Botafogo não é uma missão fácil, pelo salário mensal e a identificação com a torcida do Glorioso.
Mesmo assim, a direção do clube aguarda por uma resposta do staff do jogador para seguir com a negociação e definir se uma proposta oficial será enviada. Paulo Henrique lamenta erros do Vasco em 2024 e manda recado à torcida. Lateral direito do Vasco da Gama, Paulo Henrique fez um balanço da temporada e analisou o desempenho da equipe. O ano de 2024 foi de consolidação para Paulo Henrique com a camisa do Vasco. O lateral direito fez 53 jogos na temporada, sendo 46 como titular. Ele marcou um gol e distribuiu 2 assistências. A avaliação da temporada é positiva. Acho que foi uma temporada bem positiva. Claro que almejávamos coisas maiores dentro do ano. Porém, conseguimos chegar a uma semifinal de Copa do Brasil e tivemos um desempenho relativamente bom no Campeonato Brasileiro. É claro que poderíamos ter brigado por uma vaga direta na Libertadores, mas oscilações acontecem durante o ano. Então acho que o balanço foi positivo e temos muitas coisas para colher no ano que vem, declarou. O lateral direito apontou erros pontuais como algo que fica de lição da temporada e um ponto a melhorar para 2025. O lateral direito tem contrato com o Gigante da Colina até 2027. Acho que muitos erros pontuais que tivemos em momentos decisivos no ano, na Copa do Brasil. No Brasileiro também tiveram alguns momentos que poderíamos ter vencido partidas ou até buscado um empate em determinados jogos e foram erros pontuais da nossa equipe e acabaram nos custando muitos pontos e até a classificação. Então acho que temos de melhorar esses pontos para no ano que vem almejar coisas maiores, afirmou. Paulo Henrique aproveitou também para mandar uma mensagem de fim de ano para os torcedores e mostrou otimismo para 2025. Torcida vascaína, Feliz Natal para todos, Feliz Ano Novo, que ano que vem a gente possa colher grandes frutos dentro do clube, que todos possamos ser muito felizes no ano de 2025, disse. O lateral direito chegou ao Vasco em 2023, por empréstimo junto ao Atlético Mineiro, e cresceu de produção na reta final daquele ano. O Gigante da Colina então garantiu a permanência de Paulo Henrique. O Vasco da Gama recusou uma proposta pelo lateral esquerdo Leandrinho. O jogador, de 19 anos, revelado nas categorias de base do Gigante da Colina, está nos planos da diretoria para a temporada de 2025. A agência RTI Sport apurou que o Al Rayyan, do Catar, sinalizou com uma oferta de 3 milhões de euros, 19,1 milhões de reais, na cotação atual, por 50% dos direitos econômicos do garoto. A proposta foi ofensiva por considerar os números abaixo das expectativas. Leandrinho é um dos nomes que mais recebem sondagens do futebol asiático no elenco do Vasco. Neste fim de ano, por exemplo, a diretoria cruz-maltina foi procurada por equipes da Arábia Saudita, Emirados Árabes, China e Japão. O clube catarí enviou representantes ao Brasil a fim de encontrar um lateral esquerdo jovem, com grande nível técnico e potencial de revenda no futuro. E Leandrinho tem esse perfil. No entanto, o Al Rayyan analisa outros nomes além do jogador do Vasco. Ainda segundo apurou a reportagem, Leandrinho é tido como uma mina de ouro pelo alto comando do Vasco. A diretoria valoriza a qualidade técnica e entende que pode lucrar ainda mais com uma eventual negociação para a Europa em junho de 2025. Na temporada atual, por exemplo, Leandrinho possui 23 jogos pelo profissional, sendo 19 na Série A do Campeonato Brasileiro, 3 na Copa do Brasil e 2 no Campeonato Carioca. Além disso, marcou 2 gols e fez uma assistência. Leandrinho possui contrato até dezembro de 2026 com o Vasco, que possui 100% de seus direitos econômicos. A multa rescisória fixada no vínculo para clubes do exterior é de 60 milhões de euros, 380,8 milhões de reais na cotação atual.